nessa massa de dados que a gente tem sobre o adventismo hoje, a gente separou ela para analisar em 3 grupos, 3 categorias de informações de variáveis que estão dispostas nesse conjunto de dados. Uma delas é o dado global, a quantidade de adventistas por região, por estado, para o país inteiro. A gente tem também um segundo bloco de informações que a gente tem trabalhado aqui no livro, que é o conjunto de informações demográficas. Qual é o gênero do indivíduo, o estado civil do indivíduo, qual que é a idade. São informações básicas que a gente atrela ela ao lugar em que aquele indivíduo se encontra, a geografia do indivíduo. E além disso, no livro hoje você encontra um conjunto de informações que são as informações também socioeconômicas. A questão de renda do indivíduo, a questão de instrução do indivíduo, a questão de acesso a tecnologias e outros bens de consumo básicos. Essas informações, nessas 3 categorias, elas dão suporte a estudos e compreensões sobre adventismo em categorias diferentes. Uma primeira, vamos olhar para a projeção, a dinâmica de crescimento da denominação. A segunda, vamos entender inicialmente qual é o perfil básico do indivíduo, a questão demográfica. E agora vamos entrar um pouco mais na vida, no cotidiano do indivíduo, qual que é as suas características socioeconômicas. Neste episódio, vamos olhar algumas das informações do Censo 2010, começando pela distribuição por gênero. Embora acompanhando o fato de que, no Brasil, temos uma maioria de mulheres de cerca de 2,1%, essa diferença passa a ser ainda maior dentro da Igreja Adventista. No total geral, temos cerca de 54,9% de mulheres e 45,1% de homens, uma diferença de quase 10%. A população brasileira, ela tende a ter mais mulheres que homens. Isso vai na casa dos 2,3% de mulheres a mais do que homens. Quando a gente vai para o adventismo, a diferença sobe para 10% para cada região. E isso é uma coisa que a gente já vê em outros estudos sobre religiosidade no Brasil, que a mulher tende a se enxergar de forma mais religiosa que os homens. Então isso já é uma característica que realmente acontece nos outros estudos populacionais das religiões no Brasil. É mais comum a mulher ter a percepção de que ela é um ente religioso, ou praticar uma religião, ou ter uma adesão religiosa do que o homem. O homem, ele tende a ter menos adesão às religiões no Brasil. Isso é muito claro. Isso também acontece no mundo de maneira geral, mas no Brasil isso é muito marcante. Uma característica que é relevante citar é que há um engajamento muito grande dentro do próprio adventismo com relação às mulheres. A gente tem 2 departamentos que são bem fortes na possibilidade de engajamento. Tanto o departamento de assistência social, quanto o próprio Ministério da Mulher. Então a gente tem pelo menos 2 departamentos dentro da Igreja Adventista hoje que são válvulas de engajamento para uma mulher que adentra a esse credo religioso. Então isso de alguma forma alavanca, já que você tem engajamento, você se envolve, você está envolvido em atividades, ministérios e coisas, isso acaba também alavancando, de certa forma, a atribuição daquela mulher a partir do momento que ela se torna membro. Existe uma tendência que sociólogos e demógrafos ainda não conseguem explicar, de que a maior parte dos movimentos religiosos de natureza conservadora, eles atraem mais mulheres do que homens. Então, a Igreja Adventista precisa estar cada vez mais preparada para dialogar com esse público, que é maioria e continuará sendo maioria por muito tempo. Existe um ministério específico para esse público na Igreja Adventista, mas mais do que um ministério, é preciso pensar em termos de futuro, como que essas mulheres podem fazer parte cada vez mais do planejamento, das comunidades, fazer parte da tomada de decisões, da liderança, como que esse grupo pode ser mais contemplado na programação, na liturgia, nas ações e nos projetos da igreja local, mais do que tem sido feito até então, porque esse grupo é majoritário e continuará sendo por um bom tempo. Esse grupo precisa se enxergar
representado em várias nuances, em várias dimensões da instituição. O que a gente nota é que a gente tem muitas líderes hoje à frente da missão nos diversos segmentos, diversos projetos da igreja. São as mulheres que têm levado à frente esses projetos, liderado, e a igreja naturalmente sente a necessidade de empoderá-las, de treiná-las, de dar cada vez mais voz para que elas possam ajudar nesse processo. Talvez um ponto que não possa ser esquecido aí é a necessidade de a igreja também falar a linguagem dos homens, para que eles não fiquem esquecidos, né? Então, às vezes a gente percebe iniciativas específicas para atender ao público masculino. Uma pergunta que fica para reflexão é: será que a maneira como a gente tem conduzido as coisas, os projetos da igreja, são mais femininos? Em outras palavras, eles encontram maior ressonância com o público feminino, e haveria necessidade de também pensar em comunicar mais ao público masculino? E como fazer isso? Talvez seja um desafio. Em relação à distribuição etária dos membros, o padrão segue de perto a tendência nacional, com algumas diferenças interessantes. Há mais adventistas entre 0 e 15 anos do que no geral da população brasileira. A faixa dos 11 aos 15 anos representa uma fatia de 11,3% dos adventistas. Em segundo lugar, tem-se a faixa de 6 a 10 anos, com 9,3%. Isso indica que a igreja adventista no Brasil é majoritariamente jovem. Quando a gente olha especificamente para a pirâmide etária brasileira e do adventismo e faz uma comparação entre essas duas, a população brasileira ela passa por um período de mudança, né? A gente percebe que há um alargamento da pirâmide etária em que as faixas de maioridade, os idosos costumam se tornar maiores do que éramos antes, quando analisadas as pirâmides etárias brasileiras históricas. Então, há um envelhecimento da população brasileira. Agora, o adventismo, em 2010, quando a gente vê a proporção de adventistas, a gente percebe que, na verdade, a igreja, representativamente, ela é uma igreja com maior incidência de jovens, juventude, de adolescentes, do que quando a gente compara isso com a população brasileira. E o pico de brasileiros adventistas se encontram ali nas categorias entre 11 e 15 anos, que inclusive, por coincidência ou não, a gente pode estudar isso de forma mais precisa, é onde se encontra um dos departamentos da igreja, que é o ministério com o Clube dos Bravadores. Então, é justo a faixa com a maior adesão demográfica do adventismo. E quando a gente talvez fizer, e podendo fazer uma análise, inclusive de batismos, outras coisas relacionadas ao Clube dos Bravadores, talvez a gente perceba que essa talvez seja uma das grandes ferramentas, se não a maior ferramenta de entrada para a denominação adventista. É a que é a mais larga, pelo menos a gente enxerga que é uma das ferramentas que faz com que se alargue essa pirâmide etária brasileira adventista entre os 11 a 15 anos, né? Um dado que chama a atenção, porém, é uma súbita queda nos números quando passamos da adolescência para a juventude. Embora na faixa dos 11 a 15 a média adventista é maior que a nacional, sendo 11,3% contra 9%, quando observamos a faixa de 21 a 25 anos, temos uma inversão, com 8,3% de adventistas contra 9,1% de brasileiros. Há uma diminuição significativa a partir dos 16 anos, que interrompe a sequência da curva etária. Agora, quando a gente passa dos 16 até os 25 anos, a gente vê, na verdade, uma entropia ali nos dados. Existe uma perda demográfica muito, muito forte. Ela é menor nas mulheres, ela é maior nos homens, mas ela também ocorre tanto nos dois gêneros. E isso, de alguma forma, serve como um alerta, porque a gente vê inflar a pirâmide dos 11 ao 15, ou seja, não são apenas os adventistas que se dão por forma familiar,
porque vem ali de uma família adventista. A gente vê que se alarga a pirâmide entre os 11 a 15. Só que a gente vê o efeito contrário, rebote acontecendo a partir dos 16 até os 25 anos, onde existe o quê? Um afunilamento ali da demografia, da representatividade dos gêneros e com uma maior incidência de perda entre o gênero masculino. Isso é bem forte no Adventismo hoje. A principal abordagem que a igreja, ou na verdade qualquer movimento, qualquer órgão, qualquer indivíduo necessita saber para trabalhar com jovens, é que os jovens precisam participar de qualquer tipo de planejamento e processo decisório. O que acontece muito é adultos ou líderes fazendo programas ou projetos para jovens a partir do que eles entendem que os jovens necessitam. Mas os jovens precisam ser escutados. As demandas deles precisam ser identificadas através deles mesmos. E assim, nessa conjunção entre aquilo que se percebe que a juventude precisa e aquilo que a juventude afirma que ela necessita, é que qualquer tipo de planejamento, projeto e trabalho com a juventude deve acontecer. Não ouvir os jovens é literalmente eliminar qualquer possibilidade de que o projeto ou programa atinja seus objetivos, seja realista e seja consistente. Os jovens precisam ser ouvidos, essa é a primeira lição. Qualquer tipo de programa precisa envolvê-los no seu planejamento, no seu processo decisório. Eles precisam fazer parte da liderança, das decisões, não só porque eles precisam ser ouvidos, mas também porque eles precisam, desde já, aprender a desenvolver habilidades de liderança, de tomada de decisão, de gestão, de discipulado. Quando o assunto é o Estado Civil, uma das maiores faixas de distribuição é a de casados, com 41,7% do total de membros, o que mostra um alinhamento com a compreensão adventista da sacralidade do casamento. Mas, embora dentro de uma porcentagem pequena, em números absolutos, temos cerca de 40 mil membros divorciados. Outra informação curiosa, que carece de maior estudo, é notar cerca de 145 mil solteiros entre os 26 e 45 anos. Os solteiros adventistas, eles correspondem a metade ou mais da metade dos adventistas em cada região brasileira. Isso é uma coisa esperada. Se a gente olha para a pirâmide etária e percebe que a maior parte dos adventistas estão ali concentrados no período de juventude, adolescência, e aí com algum decaimento ali depois no período pós 16 até 25 anos, a gente realmente vai ter uma carga muito grande de solteiros na igreja. Quando a gente pega o período até os 35 anos, a gente encontra a grande proporção dos adventistas. Alguns permanecem solteiros, outros não. Mas o estado solteiro realmente é aquilo que mais acontece dentro do adventismo. Agora, como a gente está avaliando de forma demográfica, com um dado populacional, a gente também vê o acontecimento de pessoas que se tornam divorciadas ou passam por outros status matrimoniais, que muitas vezes, quando a gente fala no contexto religioso, é um cenário um pouco mais desconfortável. Mas quando muitas vezes as religiões têm um pouco de desconforto para lidar com essas mudanças, né, de status civil. No entanto, o dado de censo de IBGE, ele captura essa informação de forma precisa, né? Então, a gente inclusive percebe que entre os adventistas houve, do período 2000 a 2010, uma evolução na quantidade de pessoas que estão inseridas nessas categorias. Se dá por duas razões. Uma, porque a própria dinâmica de Estado Civil brasileira mudou bastante nesse último período, quanto também a gente entende que a adesão de pessoas que não necessariamente tiveram um casamento concomitante com o credo. Na verdade, muitas pessoas que, inclusive, se divorciaram se tornaram adventistas. Então, a gente enxerga que existe a emergência, né, surge dentro dos dados hoje, uma preocupação de lidar com essas demandas que talvez a igreja não tivesse atenta e preparada em outros momentos para lidar, né, com esses diferentes estados civis,
que hoje acontecem com uma razoável frequência dentro da Igreja Adventista, né? Os adventistas economicamente ativos representam 46,7% da membresia, sendo desses 91,6% registrados como trabalhando, enquanto 8,4% se mostraram sem emprego. Quanto à distribuição de renda por salário mínimo, a grande maioria recebe até um salário, seguida de uma porcentagem expressiva recebendo de 2 a 3 salários, e apenas 1,5% de membros ganham mais que 10 salários. Quando a gente olha para a pirâmide etária brasileira adventista, a gente realmente espera, inclusive, que a gente vai ter algumas coisas fortes, demarcadas com relação à renda. Se a gente tem ali boa parte dos adventistas como jovens, a gente entende realmente que a gente vai ter o quê? Um posicionamento socioeconômico um pouco menor do que a gente encontraria nas outras faixas etárias. Só que quando a gente analisa de forma per capita, né, a renda familiar, a gente também percebe que por mais que tenham mais jovens, a renda familiar dentro do contexto adventista tende a ficar nas categorias mais baixas, socioeconômicas, como a gente tem percebido. Existem adventistas que têm alto poder aquisitivo? Sim, mas numa proporção muito menor do que a gente vê da grande massa de adventistas do sétimo dia no Brasil. Na verdade, eles são bem pouco representativos, são quase inexistentes. Agora, o que acontece? A gente também percebe, batendo os dados de censo com dados outros estudos, que conforme se passam gerações sucessivas, há muitas vezes o quê? Um enriquecimento das famílias adventistas. Ou seja, com o passar do tempo, a gente percebe que existe uma elevação no poder aquisitivo. Por quê? Às vezes a pessoa foi alcançada pelo Evangelho numa comunidade carente, que ela usava drogas, não tinha acesso ao estudo, tinha muita dificuldade de traçar objetivos para a vida. E a partir do momento que ela tem encontro com o credo, ela começa a mudar seus hábitos, começa a traçar novos objetivos. Então, com o passar do tempo, a gente percebe também nas famílias que existe um alavancar do posicionamento socioeconômico. Mas, de maneira geral, os adventistas não são entendidos como pessoas de alto poder aquisitivo. Eles tendem a ficar o global, a massa adventista, nas populações com menos poder aquisitivo. Um outro grande desafio que a Igreja Adventista se depara diante da nova demografia brasileira é o aumento do poder aquisitivo e da escolaridade da maior parte da população. Então, nas últimas 2, 3 décadas, nós observamos a chamada ascensão da classe C ou nova classe média. Então, o Brasil deixou de ser um país majoritariamente de pobres, de miseráveis, e passou a ser um país majoritariamente de classe média baixa. Existe uma diferença grande entre esses dois grupos. Então, a Igreja Adventista acompanha essa demografia, porque a Igreja Adventista acompanha as mudanças no Brasil. Boa parte dos membros adventistas estão tendo mais acesso à educação de nível médio, à educação superior e a estudos de pós-graduação, e estão tendo mais poder aquisitivo. Mais poder aquisitivo significa mais possibilidade de experiência internacional, viagens, mais condição de investir em lazer, entretenimento, em hobbies, e toda essa nova realidade que a escolaridade e o poder aquisitivo apresentam se tornam complexas para a igreja, porque a igreja agora passa a gerir expectativas, a gerir demandas que ela não geria antes. Indivíduos com mais escolaridade, eles não aceitam mais, por exemplo, discursos autoritários. São indivíduos que não aceitam discurso autoritário, são indivíduos que são mais exigentes em relação à argumentação, em relação ao ensino, são mais exigentes em relação à programação que a igreja oferece e exigem e necessitam de participar de tomadas de decisões de planejamento. Indivíduos com maior poder aquisitivo, eles também têm acesso, através de passagens aéreas, viagens, que há algumas décadas no Brasil era mais caro e hoje é mais acessível, eles têm acesso a como funciona a igreja em outras localidades do Brasil e em outros países.
Eles fazem comparações entre cultura, entre estilos de liderança, entre características da comunidade. Eles trazem essa realidade, esse desafio para a igreja local, que precisa cada vez mais interagir com características e comunidades que estão muito distantes delas. Então, essas novas características, ou essa nova demografia da população brasileira e também essa nova demografia do adventista brasileiro apresenta uma complexidade para ser gerida pela liderança. Os pobres representam 16,2% dos adventistas, sendo 8% miseráveis e 8,2% de pobres não miseráveis. Contudo, fugindo da linguagem percentual e optando pela descrição da realidade em números absolutos, a constatação se torna ainda mais chocante. Cerca de 240 mil membros estão na faixa da pobreza, enquanto quase 120 mil adventistas vivem em estado de miséria. Agora, um dado preocupante para a gente, quando a gente soma tanto pobreza quanto extrema pobreza, a gente chega ao número de 240 mil adventistas no Brasil. Isso é positivo? É positivo, em certa forma. Por quê? A gente enxerga que a igreja está alcançando pessoas desfavorecidas para a sociedade. Agora a pergunta é, como é que a gente lida com essas pessoas? Qual que é o impacto que a gente causa sobre a vida das pessoas? Então, entender inclusive as pessoas que estão sendo alcançadas e como a gente precisa lidar com elas para que elas possam ter um crescimento, né, social, o amparo social da igreja maior, é uma preocupação a partir dessa quantidade, né, desse universo de adventistas que vão ser trabalhados que estão nessas categorias mais vulneráveis da sociedade. A gente percebe também que existe essa concentração de pobreza, tem uma pobreza aonde? Na região Nordeste e também nos grandes centros, nas regiões, nas metrópoles. E então o adventismo está chegando, né, em regiões que precisam ter esse trabalho social mais forte, mas ele também está chegando dentro das metrópoles, nas periferias, nas regiões que têm dificuldade com relação às demandas sociais. Aí a pergunta que talvez a gente precisa fazer concomitante a isso é o impacto que o adventismo causa sobre essas comunidades. A gente talvez precise estudar, inclusive, como é essa relação entre o adventismo e essas categorias de pessoas que estão numa situação mais vulnerável hoje, né? Um estudo mais ou menos recente identificou alguns dos segmentos menos evangelizados no Brasil. E aí a gente encontra os indígenas, os surdos, os ciganos, os sertanejos, os mais pobres, os mais ricos e assim por diante. São grupos no Brasil, e olha que o Brasil é considerado um país altamente cristão, altamente evangelizado, né? Mas que de alguma maneira tem permanecido isolados nesse processo. Então o evangelho não chega até eles como chega a outros grupos. Particularmente no caso da Igreja Adventista, eu também acho que esses grupos, eles mais ou menos representam os nossos desafios de diálogo, de evangelização também. Cada um desses segmentos, eles são desafiadores por uma razão diferente. Alguns pela localização, outros pela necessidade de um idioma próprio, outros por barreiras socioeconômicas, né? De forma que, como igreja adventista, a gente tenha, eu acho, utilizado muitos métodos assim padronizados, então a gente tende a não alcançar muito esses grupos. O desafio hoje é desenvolver estratégias próprias, métodos próprios para cada um desses grupos serem alcançados dentro de um plano maior. E aí atendendo a aquelas necessidades, sendo relevantes, respondendo às perguntas que eles fazem e comunicando da maneira que eles entendem. O número de adventistas que não sabem ler e escrever é de 8,2%, taxa um pouco menor do que a da população brasileira, que é de 9%. Somando-se a região Nordeste com a região Norte, chegamos a uma concentração de 66,3% de adventistas que não sabem ler.
enquanto as regiões Sul e Centro-Oeste somam 14,5% desse total. Hoje no Adventismo, a gente encontra aqui no material o que 91% dos adventistas, 91,8% sabem ler e escrever. E a gente encontra aqui que não sabem ler 8,2%. Isso é interessante porque a gente percebe que boa parte dos adventistas são pessoas letradas, inclusive talvez isso dá pela própria ênfase de evangelização adventista, que é muito centrada no texto bíblico. Então as pessoas elas precisam ler os textos, acompanhar os estudos bíblicos, acompanhar séries proféticas. Então a gente vê que realmente essa ênfase no texto, ela também de alguma forma se associa com a própria quantidade de alfabetizados. Outras igrejas que muitas vezes têm uma ênfase de evangelização diferente, muitas vezes têm uma proporção maior de não alfabetizados. E também a gente pode entender que isso se encontra como desafio para o adventismo. Será que nós não, contendo tantos letrados, tanto desenvolvimento na nossa obra educacional, será que nós mesmos não teríamos um papel importante para alcançar os não alfabetizados, ou pelo menos para impactar a sociedade não alfabetizada de uma forma maior, mais ampla e contribuir com a sociedade, tendo toda essa infraestrutura que nós temos hoje? Então a gente precisa também enxergar como um ponto positivo a preocupação com o texto bíblico, mas a gente também precisa enxergar agora como um desafio, né, de impactar a sociedade, as pessoas mais vulneráveis na sociedade, né? Um pouco mais que a metade dos adventistas encontram-se aqui na categoria de sem instrução ou fundamental incompleto. Isso se dá por duas razões: pela própria dinâmica socioeconômica da igreja, quanto também pela quantidade massiva de jovens e adolescentes. Então a gente entende que eles realmente, boa parte deles, deveriam estar nessas fases educacionais. Agora, uma grande dificuldade que a gente vê hoje é a quantidade de adventistas com grau superior completo. Em 2010, que é o dado do último censo, a gente tem ali nas regiões que tem a maior quantidade de adventistas com superior completo, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, coisas na casa de 10%, né? Aproximadamente 10%, um pouco menos. Boa parte dos adventistas das outras regiões estão em torno da casa de 4%, 4 a 5% com superior completo ali no Norte e Nordeste. E isso se torna um desafio para o adventismo. Em 1872, né, o surgimento do braço de educação no adventismo lá nos Estados Unidos. Então agora, mais de 100 anos depois, a gente percebe que a gente tem um desafio educacional mesmo dentro do adventismo e que a gente precisa de alguma forma enxergar como impactar essas pessoas, esses indivíduos, e como dar-lhes uma oportunidade de ampliar o seu conhecimento, né?